o direito de compartilhar para o deficiente visual, sem fins lucrativos, de acordo com a Lei N. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Capítulo 4 das limitações aos direitos autorais. Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais. I. A reprodução de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Lei N. 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Capítulo 3 da Tecnologia Assistiva. Art. 74. É garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida. Capítulo 4 do Direito à Educação. Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Ainda para a atualização, a Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou proposta que exige, nas bibliotecas públicas, a oferta de publicações acessíveis às pessoas com deficiência visual, como audiolivros, e de tecnologias que permitam o acesso ao texto escrito por vias alternativas. Fonte: Agência Câmara de Notícias. Capítulo 9 do Direito à Cultura, ao Esporte, ao Turismo e ao Lazer. Art. 42. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso i. a bens culturais em formato acessível, e a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e desportivas em formato acessível, e a monumentos e locais de importância cultural e a espaços que ofereçam serviços ou eventos culturais e esportivos. Parágrafo 1º. É vedada a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à pessoa com deficiência, sob qualquer argumento, inclusive sob a alegação de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Artigo gravado em 21 de março de 2023 por Cibele Manweiler para compartilhamento educativo em Audiobook Flor da Ouro Malik Casa Nova. RAW. Revista de Administração da Unimep. Gestão financeira de curto prazo. Características, instrumentos e práticas adotadas por micro e pequenas empresas. Lucas Maia dos Santos, Universidade Federal de Viçosa. Marco Aurélio Marques Ferreira, Universidade Federal de Viçosa. Evandro Faria, Universidade Federal de Viçosa. Revista de Administração da Unimep, V7, N3, setembro/dezembro, 2009. A Revista de Administração da Unimep é a revista online do mestrado profissional em administração, totalmente aberta e criada com o objetivo de agilizar a veiculação de trabalhos inéditos. Lançada em setembro de 2003, com perfil acadêmico, é dedicada a professores, pesquisadores e estudantes. Para mais informações consulte o endereço http://www.raunimep.com.br.
Revista de Administração da Unimap. ISN 1679, 5350, copyright 2009, Universidade Meto de Piracicaba, mestrado profissional em administração. Artigo. Título: Gestão financeira de curto prazo. Características, instrumentos e práticas adotadas por micro e pequenas empresas. Resumo. Geralmente, as micro e pequenas empresas, MPs, são atrativas do ponto de vista de rentabilidade, mas, devido às deficiências na gestão financeira de curto prazo, operam em alto risco de liquidez. Isso instiga estudos voltados à análise da gestão de capital de curto prazo das MPs. Assim, o presente trabalho teve como objetivo investigar os fatores limitantes da gestão de capital de giro nas MPs, escolhendo como delimitação regional o município de Viçosa Miligramas. Neste trabalho, que utilizou abordagem quantitativa exploratória, foram entrevistados 172 proprietários de MPs em funcionamento no município. Os principais resultados mostraram que as empresas praticam autofinanciamento e possuem ciclo de caixa correspondente a 56% do ciclo operacional e 81% das empresas possuem endividamento na gestão financeira de curto prazo. Características, instrumentos e práticas adotadas por micro e pequenas empresas. Lucas Maia dos Santos, Marco Aurélio Marques Ferreira, Evandro Rodrigues de Faria. Curto prazo. Ficou evidente que grande número de empresas não seguem boas práticas de gestão financeira e não utilizam com frequência ferramentas de controle, possibilitando concluir por limitações na administração financeira, corroborando estudos anteriores. Constatou-se que a manutenção de uma correta gestão financeira de curto prazo está longe de ser unânime, perecendo devido ao desconhecimento ou até descaso de muitos empresários. Práticas que vão desde a elaboração de relatórios financeiros até a capacitação dos gestores podem determinar a sobrevivência das MPs no dinâmico ambiente empresarial. Palavras-chave: capital de giro, risco de liquidez, micro e pequenas empresas. 1. Introdução às micro e pequenas empresas. MPs compõem importante parcela da economia nacional e mundial. De acordo com Sebrae, 2005, essas empresas, no Brasil, respondem por 99,2% do número total de empresas formais, por 57,2% do total de empregos e por 26% da massa salarial. Um dos papéis designados a elas é a oferta de produtos e serviços demandados pela sociedade que só podem ser rentáveis se comercializados em pequena escala. Apesar de constituírem um dos pilares da economia nacional, segundo Sebrae, 2005, aproximadamente 60% das MPs morrem até o quarto ano de existência. De acordo com recente estudo sobre fatores condicionantes e taxa de mortalidade das MPs, realizado a gestão financeira de curto prazo. Características, instrumentos e práticas adotadas por micro e pequenas empresas. Lucas Maia dos Santos, Marco Aurélio Marques Ferreira, Evandro Rodrigues de Faria. Pelo Sebrae, 2007, os próprios empresários apontaram problemas com carga tributária elevada como o principal fator para que a empresa encerrasse sua atividade, seguido por problemas na administração de capital de giro. A primeira razão apontada é externa à empresa, enquanto a outra é inerente à gestão financeira de curto prazo. Em razão das suas peculiaridades, as MPs enfrentam problemas bem específicos, em geral, diferentes ou em proporções dessemelhantes quando comparados àqueles vivenciados pelas grandes empresas.
Destaca-se que, às vezes, as MPs são atrativas do ponto de vista de rentabilidade, porém, devido às deficiências na gestão financeira de curto prazo, operam em alto risco de liquidez, o que as deixam suscetíveis a imprevistos comuns à natureza dos negócios. Isso instiga estudos voltados à análise da gestão de capital de curto prazo nessas empresas, como proposto neste trabalho. Após investigar e questionar os proprietários de empresas extintas sobre os possíveis problemas que as levaram ao fracasso, observou-se discrepância entre os motivos concretamente apontados por eles e os que consideravam, abstratamente, ser os principais problemas que afetaram a vida de suas empresas. Nessa situação, os empresários, em geral, são resistentes a enxergar distorções em sua forma de gestão. Em vez disso, culpam outras questões, como a inflação, a economia, a burocracia, as políticas públicas de crédito, a concorrência, entre outros, enquanto a autocrítica é relegada ao último plano, o que remete à passividade por parte do empresário. Scher, 1990, denomina esse problema de efeito avestruz. Por sua vez, problemas como esse impactam o desenvolvimento local e regional em razão da grande empregabilidade desse setor, o que sugere ações de investigação das causas de limitação financeira, principalmente no que tange à gestão de capital de giro, apontada como grande fator de restrição entre essas organizações e que remete à forma de gestão do sócio-proprietário das MPs. Resnick, 1990, aponta como consequências das limitações financeiras a perda da confiança e do moral do empresário, a elevação dos preços ou sua drástica redução, em ato de desespero do empresário, colocando-os fora da realidade do mercado, a má remuneração de funcionários, o não pagamento de impostos e a falta de fundos para sanar contingências. Nesse contexto, o presente artigo teve como objetivo investigar os fatores limitantes da gestão de capital de giro, descrevendo os instrumentos, as ferramentas e metodologias nas micro e pequenas empresas. Escolheu-se como delimitação regional o município de Viçosangue. Gestão financeira de curto prazo. Características, instrumentos e práticas adotadas por micro e pequenas empresas. Referencial teórico 2. 1. Fatores de limitação na gestão financeira de MPs segundo Braga L. 2004, a falta de recursos financeiros é apontada como uma das maiores dificuldades com que convivem as MPs. Por sua vez, este é um fator que limita os investimentos necessários para que essas empresas se desenvolvam ou, até mesmo, sobrevivam. De acordo com Monteiro, 2003, as pequenas organizações possuem capacidade e recursos restritos, especialmente quanto ao capital, empréstimos difíceis e fluxo de caixa reduzido, e a formação daqueles que atuam na administração e assessoria, cujas habilidades e informações necessárias ao planejamento estratégico adequado são, com frequência, insuficientes. Assim, além do tamanho da empresa, também a atitude dos dirigentes configura-se como barreira ao processo de gestão financeira. Matias e Lopes Júnior, 2002, mostram que as dificuldades começam no dia a dia do proprietário, que, por falta de condições para a contratação de pessoas eficientes e de confiança para a gestão do negócio, acaba acumulando funções, culminando no inadequado desempenho das atividades gerenciais. Cita ainda que a maior dificuldade das micro e pequenas empresas é o insuficiente preparo gerencial dos proprietários ou dirigentes.
Destaca-se que as estratégias dessas empresas são estabelecidas confiando puramente em informações e experiências vivenciadas pelos seus administradores, confirmando a um fator predominante que influencia diretamente as decisões financeiras de curto prazo da empresa. Além dos problemas já citados, são listadas, a seguir, outras questões que dificultam a gestão financeira nas micro e pequenas empresas. Deficiência no planejamento prévio à abertura da empresa, má gestão, problemas particulares, problemas entre os sócios. Neves Pessoa, 2006. A informalidade dificulta o mapeamento de indicadores de desempenho para a gestão financeira. Bilésimo, 2002. A contabilidade tradicional, muitas vezes única fonte de informação de micro e pequenas empresas, não fornece bases suficientes para a tomada de decisão. Gazzoni, 2003. Falta de recursos financeiros e dificuldades na obtenção de créditos, financiamentos e investimentos por parte de terceiros. Isto porque investidores raramente sentem-se atraídos por empresas de menor porte. Scher, 1990. A manutenção de maus pagadores, falta de disciplina, responsabilidade e organização. Neves Pessoa, 2006. A falta de controle, que ocasiona dificuldade para análise e avaliação de decisões tomadas, quando da exposição da empresa ao ambiente de negócios. Gazzoni, 2003. O efeito sanduíche, situação de perda do poder de barganha no qual as micro e pequenas empresas acabam ficando quando os preços de compra são impostos pelos fornecedores e os preços de venda pelos clientes, ocasionado pelo relacionamento frequente com grandes fornecedores ou grandes clientes. Scher, 1990. Acredita-se que esses fatores tendem a potencializar as limitações na gestão financeira das organizações, com forte assimetria no que diz respeito às limitações de curto prazo, em que o reflexo mais observado tem sido o problema com capital de giro, ponto central deste estudo. 2. A administração financeira de curto prazo nas empresas de conhecimento que nas micro e pequenas empresas não há clara diferenciação entre administração financeira e contabilidade. Além disso, a contabilidade não é encarada como instrumento da administração financeira, e sim como forma de atender às exigências legais e burocráticas. Souza, 2007, argumenta que não cabe ao empresário as funções de recolher tributos, preencher guias para a Receita Federal, recolher contribuições sociais, etc. Este trabalho deve ser delegado a empresas de assessoria contábil, de forma comum, aos escritórios de contabilidade. Ao empresário cabe atuar como administrador financeiro, controlando estoques, contabilizando custos, elaborando planilhas para apurar seus resultados, decidindo sobre investimentos, financiamentos e planejando o fluxo de caixa. Quando necessário e possível, o empresário deverá buscar orientação profissional para a realização dessas tarefas. Considerando que no ativo encontram-se as aplicações de recursos e que as suas fontes estão registradas no passivo, no ativo circulante, conhecido como capital de giro ou capital circulante, estão as aplicações de curto prazo. Baggett A.L. 2004, entendem que o capital de giro insere-se no contexto das decisões financeiras de curto prazo, envolvendo a administração de ativos e passivos circulantes. Segundo Pereira Filho, 1998, e Lemes Júnior et al. 2005, o ativo circulante consiste de 4 componentes principais: caixa, títulos negociáveis, estoques e contas a receber.
A gestão de contas a receber é parte de uma política de crédito e cobrança integrada com as metas de negócios da organização, envolvendo os termos de crédito e negociação de descontos a serem concedidos aos clientes. O volume de estoques não pode perder vendas por falta de estoque, porém, se for possível trabalhar sem estoque, será preferível. Normalmente, contas a receber estoques são os itens mais representativos do ativo circulante, de modo que outros valores a receber e despesas pagas antecipadamente tendem a não ser representativos em termos de valores. A manutenção de elevados ativos circulantes possibilita maior capacidade de pagamento da empresa, ou seja, maior liquidez. Por outro lado, os recursos aplicados no ativo circulante têm um custo de manutenção. Baggett A.L. 2004, afirmam que o ativo circulante representa o valor dos recursos aplicados pela empresa para movimentar seu ciclo operacional, que compreende o período de tempo que vai desde a entrada da matéria-prima no estoque da empresa até a venda dos produtos elaborados e respectivo recebimento. Vários autores definem o ciclo operacional como um montante de tempo que vai do ponto em que a empresa coloca material e trabalho no processo de produção, até o momento em que o dinheiro da venda do produto acabado resultante é efetivamente recebido. O ciclo operacional também pode ser deduzido pela soma do período médio de estocagem e recebimento dos clientes. Dentro do ciclo operacional encontra-se o ciclo de caixa, definido como o montante de tempo em que o caixa da empresa está imobilizado entre o pagamento dos insumos de produção e a cobrança do pagamento da venda do produto acabado resultante. Souza, 1997, 2007. Pereira Filho, 1998. Lemes Júnior et. A.L. 2005. Pereira Filho, 1998, afirma que paralelamente ao ciclo operacional ocorre o financiamento concedido pelos fornecedores, a partir do momento da compra. Até o momento do pagamento aos fornecedores, a empresa não precisa se preocupar com o financiamento, o qual é automático. Se o prazo médio de pagamento de fornecedores, PMPF, for superior ao prazo médio de estoques, PME, então os fornecedores financiarão também uma parte das vendas da empresa. De acordo com Souza, 2007, em geral as empresas seguem um ciclo no qual compram estoques, vendem mercadorias a crédito e depois cobram as contas a receber. A boa política de capital de giro é elaborada para minimizar o tempo entre desembolsos de caixa com materiais e recebimentos das vendas. Para esse autor, a disponibilidade de caixa deve existir pelas seguintes razões: obter descontos dos fornecedores, tendo em vista que o custo de não utilizá-los é alto. Manter a classificação de crédito, por meio da liquidez corrente e sua liquidez seca alinhadas com as de outras empresas de seu setor. Aproveitar oportunidades de negócios favoráveis, como promoções especiais dos fornecedores ou a chance de adquirir outra empresa. Enfrentar emergências como greves, incêndios ou campanhas de marketing dos concorrentes e também para suportar quedas sazonais ou cíclicas no nível de atividade. Toda empresa precisa buscar um nível satisfatório de capital de giro, de maneira a garantir a sustentação de sua atividade operacional. O equilíbrio financeiro é verificado quando suas obrigações financeiras se encontram lastreadas em ativos com prazos de conversão em caixa similares aos dos passivos. Ele exige vinculação entre a liquidez dos ativos e os desembolsos demandados pelos passivos.
como afirmam Hope Leite, 1989, e Pereira Filho, 1998, para se manter em equilíbrio financeiro, uma opção da empresa é financiar suas necessidades variáveis com dívidas de curto prazo, utilizando os recursos de longo prazo para financiar todas as suas necessidades financeiras permanentes. Muitos especialistas, incluindo Monteiro, 2003, Gazzone, 2003, e Neves e Pessoa, 2006, argumentam que as empresas quebram por terem problemas de liquidez, pois, se não houver dificuldade financeira, não há razão para quebrar. O principal objetivo da análise da liquidez de uma empresa reside em identificar sua capacidade de honrar seus compromissos de curto prazo. O relevante, entretanto, é identificar as causas que levam uma empresa a ter problemas de liquidez. O problema da dificuldade financeira decorre de ganhar pouco ou de gastar muito, ou ainda da combinação desses dois fatores. Entende-se, portanto, que a situação de liquidez de uma empresa é o efeito da combinação de diversos fatores de caráter operacional e de decisões estratégicas tomadas pela sua direção. 3. Metodologia. O presente trabalho foi realizado no município de Viçosa, miligramas, localizado na zona da Mata Mineira. A escolha da região foi motivada pela alta concentração de micro e pequenas empresas e pela relativa dispersão entre os diversos setores que movimentam a economia local, principalmente aqueles ligados ao comércio e à prestação de serviços. Para a realização deste trabalho, foram entrevistados, pessoalmente, 172 proprietários dirigentes de micro e pequenas empresas em funcionamento. Na estratégia de coleta de dados utilizou-se a amostra aleatória simples, estatisticamente significativa, de acordo com a equação 1, sugerida por Triola, 2005, INPQPQN. 1. 2 mais igual, 1, em que igual tamanho da amostra, igual nível de confiança escolhido, expresso em números de desvios padrão. P igual probabilidade de escolher aleatoriamente uma empresa em que se observe a ocorrência do fenômeno problemas de capital de giro. Q igual 1P, ou seja, a probabilidade de não observação do fenômeno problemas de capital de giro. N igual tamanho total da população. I igual erro máximo permitido. Considerando P e Q igual 0,5, N igual 2.500, igual a 1,96, 95%, pode-se verificar que o erro máximo associado foi de aproximadamente 7,3%. Para a coleta de dados foram utilizadas as seguintes técnicas de pesquisa qualitativa em ciências sociais: pesquisa bibliográfica e aplicação de questionários. Na elaboração do questionário foi utilizada a técnica do balanço falado, citado por Kassai em Kassai, 2001, que é um processo de planejamento empresarial para a coleta de informações financeiras como uma alternativa mais próxima da realidade, em contrapartida aos relatórios financeiros elaborados por essas empresas. Esta técnica foi adaptada para atingir os objetivos gerais e específicos e, por isso, abrangeu somente a coleta de informações sobre as atividades financeiras de curto prazo das empresas selecionadas pela amostra. Esta pesquisa teve caráter exploratório, pois as informações necessárias para o conhecimento das características do seu público-alvo foram obtidas, e também descritivo, visto que mostrou a relação entre as variáveis que caracterizam a gestão financeira de curto prazo das MPs.
Quanto à abordagem do problema e operacionalização das variáveis, a pesquisa foi quantitativa no levantamento e tabulação dos dados e qualitativa na análise e comparação desses dados para identificar as especificidades do objeto de pesquisa, bem como os fatores limitantes da administração de capital de giro. 4. Resultados 4.1. Gestão financeira nas micro e pequenas empresas. Por meio da descrição exposta na tabela 1, pode-se verificar que as empresas analisadas possuem, em média, 11,05 anos de existência, 13,43 empregados, 1,59 proprietários e um faturamento bruto anual de R$ 225,21, 7,11. Os micros e pequenos empresários, que administram essas empresas, possuem, em média, aproximadamente 40 anos de idade e 10 anos de experiência na atual empresa. Tabela 1. Caracterização das micro e pequenas empresas. Tempo de existência, anos, mínimo 1. Máximo 81. Media 11,5. Desvio padrão 11,33. Número de empregados, mínimo 0. Máximo 33. Media 13,43. Desvio padrão 3,97. Número de proprietários, mínimo 1. Máximo 4. Media 1,59. Desvio padrão 0,67. Idade, mínimo 19. Máximo 98. Média 37,65. Desvio padrão 12,68. Tempo de experiência, anos, mínimo 1. Máximo 65. Média 9,65. Desvio padrão 10,43. Faturamento anual, mínimo R$1,20, 0. Máximo R$2,40, 0,00,00. Média R$225,21, 7,11. Desvio padrão R$367,58, 0,80. Fonte: resultado da pesquisa, dos autores. Iniciando a análise financeira, pode-se observar nas informações contidas na tabela 2 que 82,1% dos entrevistados utilizaram 100% de capital próprio para iniciar a empresa. A média de capital próprio utilizado foi de 90,94%. Esses resultados reafirmam as informações do último relatório Global Entrepreneurship Monitor, GEM, 2007, que discorre sobre o empreendedorismo brasileiro, afirmando que este se faz, fundamentalmente, a partir de recursos próprios dos empreendedores, com apoio substancial de amigos e parentes. Bosma et al., 2008. Passos et al., 2008. Zuccolotto, 2003, afirma que o financiamento inicial de uma pequena empresa é frequentemente padronizado segundo um plano pessoal típico. Primeiramente, o empreendedor empregará suas poupanças e, caso não seja suficiente, solicitará de seus familiares e amigos. Em último caso, apelará para canais mais formais de financiamento, como bancos e capitalistas de risco. Esse cenário pode ser explicado não somente pela pouca propensão do empresário a se arriscar com o capital de terceiros, como principalmente pela preferência de bancos comerciais e de desenvolvimento por empresas economicamente mais bem situadas e que, como afirma esse autor, podem, por isso, oferecer melhores garantias sobre o capital investido. Tabela 2. Capital próprio utilizado para abrir a empresa. Capital próprio. Percentagem. Percentagem acumulada. 1. Capital próprio 100%.
Percentagem 82,1%. Percentagem acumulada 82,1%. 2. Capital próprio de 80% a 99%. Percentagem 3,0%. Percentagem acumulada 85,1%. 3. Capital próprio de 50% a 79%. Percentagem 10,1%. Percentagem acumulada 95,2%. 4. Capital próprio abaixo de 50%. Percentagem 4,8%. Percentagem acumulada 100,0%. Fonte: resultado da pesquisa dos autores do artigo. Analisando os investimentos das empresas do presente estudo, observa-se no gráfico 1, que nos últimos 12 meses os principais investimentos realizados por elas foram: propagandas e promoções, 42,2%. Compra de máquinas, móveis e utensílios, 35,3%. E compra de computadores e softwares, 31,2%. A maior parte dos empresários realizou algum investimento na melhoria do empreendimento, porém, 24,7% afirmaram não ter realizado investimentos no último ano. No que diz respeito à gestão financeira de curto prazo, esperavam-se menos problemas de liquidez entre os empresários que realizaram algum investimento no último ano. Essa argumentação baseia-se na frequente utilização de capital de curto prazo entre as MPs, tanto em aplicações de curto prazo quanto de longo prazo, com pouca utilização de financiamentos de longo prazo. O receio de endividamento por parte do pequeno empresário, a falta de conhecimento financeiro ou até a ausência de apoio por parte das instituições financeiras são alguns dos motivos para a pouca adesão dessas instituições a financiamentos de prazos mais estendidos. Mesmo aqueles que se utilizaram de recursos de longo prazo para financiar algum permanente, provavelmente, utilizarão algum capital de curto prazo para quitar alguma parte da dívida, possivelmente, as primeiras parcelas ou o pagamento da entrada do bem. Assim, presume-se que problemas com capital de giro seriam um fator que dificultaria para as micro e pequenas empresas investirem na melhoria e renovação de seus investimentos, e a boa liquidez pode ser considerada uma pressuposição, neste setor, para a empresa iniciar um investimento. Gráfico 1: principais investimentos nos últimos 12 meses. Propagandas ou promoções, 42,9%. Compra de máquinas, móveis e utensílios, 35,3%. Compra de computadores e softwares, 31,2%. Nenhum, 24,7%. Ampliação do negócio, 22,4%. Aumento do quadro de funcionários, 15,3%. Compra de veículos, 11,8%. Outro, 4,1%. Fonte: resultados da pesquisa dos autores do artigo. Com relação à administração das vendas, observa-se pelas informações da tabela 3 que 81,7% das empresas têm o prazo médio de recebimento de vendas de até 45 dias. O prazo de recebimento médio encontrado na amostra foi de 41,35 dias. Comparado aos prazos oferecidos por algumas grandes empresas, a exemplo dos grandes varejistas, que conseguem em prazos de 6, 12 e 24 prestações, o prazo médio obtido no estudo pode ser considerado curto.
A atual estabilidade econômica brasileira possibilita a extensão de relacionamentos de longo prazo entre as empresas e os consumidores, estimulando o aumento da demanda e do faturamento delas. Isso, por sua vez, acontece com menos frequência nas micro e pequenas empresas, em razão das peculiaridades, sobretudo pela limitação do capital de giro. No tocante aos prazos de pagamentos, pode-se observar na tabela 3 que 78,8% das empresas pagam suas compras em até 45 dias. A média para pagamento encontrada foi de 34 dias. A realização do teste Texto-UDENT 1 para comparar as médias entre o prazo de pagamento e o prazo de recebimento mostra a rejeição da hipótese de que as médias não são estatisticamente diferentes. Assim, pode-se inferir que as empresas possuem prazo médio de recebimento dos clientes superior ao prazo de pagamento. Nota da página. Significativo a 5%. Fim da nota da página. Tabela 3. Frequência dos prazos médios de atividade nas MPs. Prazos. Recebimento, PMRV. PMRV acumulado. Pagamento, PMPF. PMPF acumulado. Estocagem, PME. PME acumulado. 1. Prazos até 15 dias. Recebimento, PMRV, 5,9%. PMRV acumulado 5,9%. Pagamento, PMPF, 9,1%. PMPF acumulado 9,1%. Estocagem, PME, 3,0%. PME acumulado 3,0%. 2. Prazos de 15 a 30 dias. Recebimento, PMRV, 55,5%. PMRV acumulado 61,4%. Pagamento, PMPF, 52,7%. PMPF acumulado 61,8%. Estocagem, PME, 57,7%. PME acumulado 60,7%. 3. Prazos de 30 a 45 dias. Recebimento, PMRV, 20,3%. PMRV acumulado 81,7%. Pagamento, PMPF, 17,0%. PMPF acumulado 78,8%. Estocagem, PME, 3,7%. PME acumulado 64,4%. 4. Prazos de 45 a 60 dias. Recebimento, PMRV, 8,5%. PMRV acumulado 90,2%. Pagamento, PMPF, 13,9%. PMPF acumulado 92,7%. Estocagem, PME, 15,6%. PME acumulado 80,0%. 5. Prazos de 60 a 90 dias. Recebimento, PMRV, 3,9%. PMRV acumulado 94,1%. Pagamento, PMPF, 6,1%. PMPF acumulado 98,8%. Estocagem, PME, 9,6%. PME acumulado, 89,6%. 6. Prazos acima de 90 dias. Recebimento, PMRV, 5,9%. PMRV acumulado 100,0%. Pagamento, PMPF, 1,2%.
PMPF acumulado 100,0%. Estocagem, PME, 10,4%. PME acumulado 100,0%. Fonte: resultado da pesquisa. Percebe-se que os pequenos prazos de pagamento exigidos pelos fornecedores dificultam a extensão dos prazos de recebimento dos clientes, que, por sua vez, poderia provocar um aumento de venda para as empresas. O efeito sanduíche, citado por Scher, 1990, não fica restrito apenas ao poder dos preços impostos pelos fornecedores, mas também ao prazo de pagamento exigido, que por sua vez dificulta as MPs estenderem o prazo de recebimento de vendas. Nesse sentido, se o prazo de pagamento for reduzido por exigência dos fornecedores, o empresário terá que reduzir o prazo de recebimento para manter o ciclo de caixa inalterado. Caso contrário, terá o ciclo de caixa aumentado, mantendo seu capital de giro por mais tempo imobilizado. O bom gerenciamento do capital de giro da empresa torna-se fundamental para que o empresário possa contornar a dependência dos prazos dos fornecedores e estender os prazos de recebimento para proporcionar aumento nas vendas. Assim, a utilização e análise de relatórios financeiros, o controle de estoque e a busca de recursos humanos capacitados são algumas ações para atingir boa gestão financeira na empresa. A tabela 3 mostra que, aproximadamente, 64,4% das empresas têm prazo médio de estocagem de até 45 dias. O prazo médio de estocagem encontrado foi de 47 dias. Como citado por Pereira Filho, 1998, se o prazo médio de pagamento das compras for superior ao prazo médio de estocagem, os fornecedores financiarão também uma parte das vendas da empresa. Assim, realizando-se o teste Student 2, pode-se rejeitar a hipótese de que as médias entre o prazo médio de pagamento e prazo médio de estocagem não são diferentes. Portanto, pode-se inferir que o período médio de estocagem é superior ao período médio de pagamento, o que leva essas empresas a necessitar de financiamento externo para cobrir a falta de recursos provisionados. Outra alternativa dessas empresas, como já visto, é a redução dos prazos de recebimento para manter um menor ciclo de caixa. Nota da página 2 significativa a 1%. Fim da nota de página. Dessa forma, com os prazos médios foi possível calcular o ciclo operacional e ciclo de caixa das empresas, de acordo com as sustentações teóricas de Souza, 1997, Pereira Filho, 1998, e Souza, 2007. As informações sobre o ciclo operacional e de caixa dessas empresas podem ser visualizadas na tabela 4. O ciclo operacional médio encontrado foi de aproximadamente 76 dias. Assim, em um ano, as empresas da amostra realizam em torno de 5 ciclos. A grande predominância da atividade comercial colabora para períodos curtos de ciclo operacional, já que ciclos de um ano ou mais são encontrados com mais frequência na atividade industrial, pouco presente na cidade de Viçosa miligramas. Geralmente, o ciclo operacional de uma indústria é maior do que os encontrados em empresas do setor de comércio e serviços, pois aquele será acrescido pela fase de fabricação do produto. A tabela 4 mostra que 85% das empresas possuem o ciclo operacional inferior a 4 meses. Tabela 4. Ciclos de atividades das MPs. Dias ciclo operacional. Porcento acumulado. Ciclo de caixa. Porcento acumulado 1.
Dias de até 30 dias, ciclo operacional 25,1%. Porcento acumulado. Ciclo de caixa. Porcento acumulado 2. Dias de 30 a 60 dias. Ciclo operacional 34,8%. Porcento acumulado 25,1%. Ciclo de caixa 53,3%. Porcento acumulado 53,3%. 3. Dias de 60 a 90 dias, ciclo operacional 15,0%. Porcento acumulado 59,9%. Ciclo de caixa 25,1%. Porcento acumulado 78,4%. 4. Dias de 90 a 120 dias, ciclo operacional 10,1%. Porcento acumulado 4,2%. Ciclo de caixa 8,4%. Porcento acumulado 91,0%. 5. Dias de 120 a 150 dias. Ciclo operacional 6,0%. Porcento acumulado 3,0%. Ciclo de caixa 3,0%. Porcento acumulado 94,0%. 6. Dias acima de 150 dias, ciclo operacional 9,0%. Porcento acumulado 6,0%. Ciclo de caixa 6,0%. Porcento acumulado 100,0%. Fonte: resultados da pesquisa dos autores. Pode-se observar, também na tabela 4, que aproximadamente 53% das empresas possuem um ciclo de caixa de até 30 dias. Como analisado anteriormente, esse prazo é influenciado principalmente pelos prazos de pagamento dos fornecedores e também pelos prazos de estocagem superiores aos prazos de pagamento. As empresas apresentaram um ciclo de caixa médio de 42,19 dias. Essa média mostra que o caixa dessas empresas fica imobilizado 56% do ciclo operacional. Por outro lado, existem empresas com um ciclo de caixa negativo, por 18% delas. Quanto maior o ciclo de caixa de uma empresa, maior o risco de liquidez. Sendo negativo, esse ciclo mostra que essas empresas possuem ao longo do ciclo operacional recursos desvinculados das obrigações de curto prazo, disponíveis para aplicações em outras atividades. Essas empresas conseguem manter uma alta rotatividade de estoque e um prazo de recebimento reduzido, aliado a um prazo de pagamento de fornecedores superior à soma do prazo médio de estocagem e de recebimento. Para melhor entendimento da influência dos prazos de pagamento, recebimento e estocagem no ciclo de caixa, a tabela 5 exibe a correlação destes prazos com o ciclo de caixa das empresas. Observa-se que as variações no prazo médio de estocagem é o fator que mais tem relação com o ciclo de caixa dessas empresas. A priori, sabe-se que o aumento do prazo médio de recebimento e estocagem eleva o ciclo de caixa, e o aumento do prazo médio de pagamento reduz. Contudo, pelas correlações exibidas, pode-se perceber alta correlação positiva entre o ciclo de caixa e o prazo médio de estocagem, 0,831, e pequena correlação negativa entre os prazos médios para pagamento, 0,141. Assim, é possível inferir que a boa gestão dos estoques é o fator mais importante para a manutenção de um bom ciclo de caixa nas empresas analisadas, a fim de evitar eventuais problemas de liquidez. Tabela 5 – Correlação entre ciclo de caixa e prazos médios de pagamento, recebimento e estocagem.
Prazo médio para recebimento de clientes. Correlação com ciclo de caixa. 0,567, significativa a 1%. Prazo médio para pagamento dos fornecedores. Correlação com ciclo de caixa menos 0,141, significativa a 2%. Prazo de médio de estocagem. Correlação com ciclo de caixa 0,831. Fonte: resultados da pesquisa. Analisando a composição do ativo circulante das empresas, constata-se que a maior parte é formada por estoques. Somando-se caixa, estoques e contas a receber, o total nas empresas analisadas é 27% de caixa, 44% de estoques e 29% de contas a receber. A crítica que se faz é que os estoques são ativos de baixa liquidez, ou seja, em períodos de eventuais dificuldades financeiras, devido à conversão demorada, conforme PM de Braga TAL. 2004, as organizações são forçadas a realizar empréstimos, o que agrava o risco de liquidez. As médias e grandes empresas, por outro lado, têm adotado as práticas de just-in-time, o que significa que elas têm a intenção de reduzir o máximo possível o tempo de estocagem de seus insumos e têm como vantagem a melhoria do indicador de liquidez seca. Para Pereira Filho, 1998, as duplicatas a receber e estoques são os itens mais representativos do ativo circulante. A prevalência de estoques é um aspecto característico da composição da economia da cidade, formada basicamente por empresas comerciais que precisam formar estoques de produtos para realizar suas atividades operacionais. Outro fato a ser citado é a constatação de que os prazos de estocagem têm grande influência no ciclo de caixa dessas empresas. Isso mostra que essas empresas necessitam de maior cuidado no controle dos estoques, pois a relevância deste item no ativo circulante para o ciclo de caixa torna o fator essencial para a manutenção de boa liquidez. O volume de estoques não pode perder vendas por falta, porém, se for possível, trabalhar com o mínimo de estoque será preferível. Assim, a determinação do nível ótimo de estocagem, na presente amostra, será definida pelo bom gerenciamento de controle de estoque. Partindo para a análise do endividamento dessas empresas, o presente estudo mostrou que 81% de todas as dívidas são de curto prazo e apenas 19% de longo prazo. Além disso, constatou-se que o prazo médio para a quitação das dívidas dessas empresas é de 8,5 meses. Isso corrobora informações de que a formação do endividamento das empresas é principalmente de curto prazo. Voltando-se à análise dos investimentos, feita no início da discussão, percebe-se que a infrequente captação de dívidas de longo prazo corrobora a afirmativa de que estas pequenas empresas financiam parte dos investimentos permanentes com recursos variáveis. Essas empresas deveriam financiar suas necessidades variáveis com recursos de curto prazo e as necessidades permanentes com recursos de longo prazo, a fim de manter o equilíbrio financeiro, como expuseram Opleite, 1989, e Pereira Filho, 1998. Essas empresas empregam o capital de giro na sua estrutura permanente, comprometendo a liquidez. De acordo com a tabela 6, o capital próprio é a primeira opção utilizada por 62,1% dos empresários na falta de caixa. Como segunda opção, tem-se os empréstimos, utilizados por 37,1%.
Assim, como grande parte das MPs é iniciada pelo autofinanciamento, o capital próprio também pode ser considerado como uma reserva provisionada para as contingências de caixa das empresas. O empresário foi capaz de iniciar sua empresa com autofinanciamento porque mantinha recursos para isso e, desde que a empresa não esteja insolvente, ele continuará mantendo essas reservas para eventuais imprevistos ou para realizar novos investimentos, após o início de funcionamento da empresa. Assim, empresas que possuam essas reservas teriam menor risco de liquidez em relação àquelas que não provisionam recursos e buscam fontes externas de financiamentos. Percebe-se que, de a maioria possuir aporte de capital provisionado, encontra-se no estudo grande número de empresas que recorrem a recursos externos, evidenciando algum problema de liquidez. Essas opções estão de acordo com as proposições disponíveis na literatura, em que os pequenos empresários têm preferência por capitalização interna ou apresentam restrições de acesso em razão do elevado custo. A teoria da Pepkin-Gorder 3 argumenta que as decisões de financiamento ocorrem de acordo com uma ordem de preferências, em que primeiro a firma financia-se com recursos internos, depois recorre ao endividamento externo. Mears, 1984. Mears, Magluf, 1984. Moraes, Holden, 2005. Nota da página 3. Teoria Pepkin-Gorder, teoria de hierarquia de fontes. Fim da nota da página. Tabela 6. Opções recorridas na falta de caixa. Capital próprio. Primeira opção 61%. Segunda opção 4,8%. Empréstimo. Primeira opção 11,4%. Segunda opção 37,1% cheque especial. Primeira opção 11,8%. Segunda opção 21%. Cartão crédito. Primeira opção 0,6%. Segunda opção 8,6%. Desconto de duplicatas a receber. Primeira opção 1,2%. Segunda opção 3,8%. Desconto de cheques. Primeira opção 11,8%. Segunda opção 22,9%. Fonte: resultado da pesquisa dos autores. Após conhecer as principais opções adotadas pelos empresários para a falta de caixa, buscou-se a informação a respeito dos principais motivos para que eles não recorressem a outras fontes para captar recursos. As respostas encontram-se no gráfico 2. A taxa de juros é o principal fator que dificulta ou inviabiliza o empresário recorrer a outras fontes para buscar recursos para a falta de caixa. Os outros motivos citados foram: burocracia, 36,3%, as formas e condições de pagamentos, 10,3%, e, por último, o receio de endividamento, 9,6%. Gráfico 2. Fatores que dificultam a busca, pelo empresário, de outras fontes de recursos para a falta de caixa. Juros, 57,2%. Burocracia, 36,3%. Formas e condições de pagamento, 10,3%. Receio de endividamento, 9,6%. Fonte: resultado da pesquisa. Claramente, percebe-se que parentes e amigos são fontes informais de crédito, em que o empresário pode recorrer a empréstimos sem exigência de garantias e com rapidez na liberação do dinheiro. Essas opções possuem um custo inferior para esses empresários, já que ainda as MPs não contam com o apoio da maioria das instituições financeiras.
Artigo gravado em 21 de março de 2023 por Cibele Manweiler para compartilhamento educativo em audiobook Flor da Ouro Malik Casa Nova. 4.2 Instrumentos, ferramentas e metodologias de controle financeiro. A tabela 7 exibe algumas características das MAPs quanto às práticas de gestão financeira, em geral. Observou-se que 65,9% dos empresários elaboram relatórios financeiros. Kassai e Kassai, 2001, afirmaram que MPs possuem dificuldades para elaborá-los. Assim, constatou-se que significativo número de empresas não elaboram esses relatórios, 34,1%. O descaso de alguns empresários com a elaboração de relatórios financeiros é um importante sintoma de mau gerenciamento financeiro, e isso nem sempre é assumido pelos empresários, como afirma Scher, 1990. Tabela 7 Características das empresas na administração do capital de giro. Características. Sim. Não. 1. Características: empresários que elaboram ou recebem relatórios financeiros. Sim, 65,9%. Não, 34,1%. 2. Características: empresários que realizam pagamento adiantado a fornecedores para obter descontos. Sim, 52,4%. Não, 47,6%. 3. Características: empresários que fazem retiradas para custear gastos da família. Empresários que fazem retiradas para custear gastos da família. Sim, 68,2%. Não, 31,8%. 4. Características: empresários que fazem controle de caixa. Sim, 62,7%. Não, 33,0%. 5. Características: sócios que sabem trabalhar com administração financeira. Sim, 67,7%. Não, 37,3%. 6. Características: funcionários que sabem trabalhar com administração financeira. Sim, 13,3%. Não, 86,7%. Assim, perguntou-se aos empresários que não elaboram relatórios financeiros quais os principais motivos para não os elaborarem. Como se observa na tabela 8, 40% dos empresários com resposta negativa afirmam que não há necessidade de elaboração destes. Outros 22,5% afirmaram que não elaboram relatórios porque a empresa é informal ou porque é de pequeno porte. Outros motivos observados foram: falta de interesse na elaboração, 12,5%, falta de conhecimentos contábeis, 7,5%, a empresa não possui contador, 7,5%, por falta de tempo, 7,5%, e por falta de controle na empresa, 2,5%. Esses resultados indicam que ainda existe boa parte de empresários que ignoram a importância dos relatórios financeiros para o controle de uma empresa. Mesmo apresentando menor complexidade, as MPs não devem negligenciar alguns aspectos básicos da gestão financeira, e esses relatórios devem ser elaborados para controle e auxílio na tomada de decisão, não importa o porte, ou se a empresa é formal ou informal, seguindo as sugestões de Kassai e Kassai, 2001. Retomando a análise da tabela 7, questionou-se sobre quais empresários faziam pagamento adiantado aos fornecedores. Jaque Souza, 2007, afirma que essa prática é importante na concessão de descontos para a empresa.
Tabela 8. Motivos que dificultam ou impedem a elaboração de relatórios. Motivos e percentagens. 1 motivo: não há necessidade. Percentagem 40,0%. 2 motivo: não há interesse na elaboração. Percentagem 12,5%. 3 motivo: falta de conhecimento. Percentagem 7,5%. 4 motivo: informalidade ou pequeno porte. Percentagem 22,5%. 5 motivo: não possui contador. Percentagem 7,5%. 6 motivo: falta tempo. Percentagem 7,5%. 7 motivo: falta de controle. Percentagem 2,5%. Fonte: resultado da pesquisa. A referida tabela mostra que, aproximadamente 52% dos empresários realizam esses pagamentos adiantados. Possivelmente, empresas com problemas de liquidez terão dificuldades de obter esses descontos, já que não possuem recursos excedentes de caixa. Outra característica na administração financeira dessas empresas é que muitos empresários ainda não separam as finanças da empresa das finanças pessoais. Pelas informações da tabela 7, percebe-se que 68,2% dos empresários fazem retiradas do caixa para custear gastos pessoais e da família. No entanto, essas retiradas reduzem a liquidez da empresa e, se não forem bem programadas, podem prejudicar o cumprimento das obrigações de curto prazo. A tabela 7 mostra que 67% dos empresários realizam controle de estoque. Pela importância do gerenciamento do estoque para o ciclo de caixa, ainda existe grande número de empresas que não realizam tal controle, mostrando a passividade dos proprietários para questões financeiras de curto prazo dessas empresas. Por fim, pode-se observar na tabela 7 um possível sintoma para problemas financeiros em boa parte das empresas estudadas. Observa-se que em 62,7% delas os sócios afirmam saber trabalhar com administração financeira e 13,3% possuem funcionários que sabem trabalhar com administração financeira. Pode-se constatar que ainda em grande número de empresas há proprietários e funcionários sem capacitação para trabalhar com questões financeiras. Isso remonta às afirmativas de Scher, 1990, Monteiro, 2003, e Matias e Lopes Júnior, 2002, que discorrem sobre a baixa capacitação dos proprietários e da mão de obra nas empresas, principalmente quanto aos proprietários, que estão à frente da tomada de decisão nessas empresas. O pouco conhecimento sobre a administração financeira por parte dos proprietários é um fator preocupante, já que, de acordo com o gráfico 3, o controle financeiro em 88,2% das empresas é realizado pelos proprietários. Viu-se que essas empresas possuem, em geral, até 2 proprietários e um número pequeno de funcionários que estarão atuando nas atividades operacionais da empresa. É característica, nas pequenas empresas, que a função financeira seja a última a ser delegada pelo micro e pequeno empresário. Gráfico 3. Responsáveis pelo controle financeiro na empresa. Proprietário, 88,2%. Funcionários exclusivos para a área financeira, 5,9%. Vários funcionários fazem controle financeiro, 3,6%. Não tem controle, 2,4%. Fonte: resultado da pesquisa.
Em parte deste estudo, os empresários ficaram responsáveis por qualificar o próprio conhecimento sobre a administração financeira, por meio de uma escala de 5 pontos, variando de 1, péssimo, até 5, ótimo. De acordo com o gráfico 4, 4,1% dos empresários classificam o conhecimento sobre a administração financeira como péssimo, 27,8% como regular, 49,7% como bom, 11,2% como muito bom e 7,1% como ótimo. Dessa forma, a maioria dos empresários avalia de forma negativa o conhecimento sobre a administração financeira. Contudo, esses mesmos empresários não assumem que a falta de conhecimento seja um dos principais problemas na administração financeira da empresa, preferindo centrar suas críticas em fatores externos, como peso tributário e falta de apoio governamental. Matias e Lopes Júnior, 2002, afirmaram que, além do tamanho da empresa, a capacitação dos dirigentes configura-se como barreira ao processo de gestão financeira. Gráfico 4, avaliação do conhecimento sobre a administração financeira do proprietário. Péssimo 4,10%. Regular, 27,80%. Bom 49,70%. Muito bom 11,20%. Ótimo 7,10%. Fonte: resultado da pesquisa. Além dessas questões, foram colocados para os empresários 10 termos 4 comuns utilizados, com frequência, no dia a dia das práticas de administração financeira. Nota da página. 4.1 Fluxo de caixa. 2. Ciclo de caixa. 3. Ciclo operacional. 4. Taxa de juros efetiva. 5. Índice de liquidez. 6. Período médio de retorno, payback. 7. Valor presente líquido, VPL. 8. Taxa interna de retorno, TIR. 9. Ativo e passivo circulante. 10. Demonstrativo do resultado do exercício, D. Fim da nota de página. O intuito dessa técnica é gerar a resposta estimulada, visando, com isso, mensurar o seu grau de conhecimento dos empresários acerca do fenômeno proposto. Nessa direção, a cada acerto foi atribuído um ponto, constituindo, portanto, uma escala de conhecimento delimitada pelo intervalo 0 a 10. A média do score de conhecimento foi de 4,52 pontos, corroborando a proposição de que os pequenos empresários possuem pouco conhecimento sobre a administração financeira. Isso mostra novamente como os micro e pequenos empresários deixam a crítica pessoal para segundo plano, como mostrado pelo efeito avestruz. 5. Conclusão: este trabalho evidencia a importância da gestão financeira de curto prazo, tendo em vista que os problemas de liquidez são uma das principais causas de fracassos das MPs. No entanto, pode-se perceber que a manutenção da correta gestão financeira de curto prazo está longe de ser unânime, em razão do desconhecimento e descaso de muitos pequenos empresários. Vários problemas foram encontrados na administração do capital de giro dessas empresas, que, por sua vez, elevam o risco de liquidez. O ciclo de caixa superior a 50% do ciclo operacional, associado ao financiamento de recursos variáveis e permanentes com recursos de curto prazo, bem como o fato de o endividamento ser basicamente de curto prazo, alertam para a grande vulnerabilidade dessas empresas para contingências operacionais, o que pode ser motivo de fechamento de muitas delas, mesmo que sejam rentáveis economicamente.
O conhecimento dessas variáveis, fruto desse estudo, tem como contribuição fundamental subsidiar as ações de organismos públicos e privados na introdução de políticas públicas empresariais capazes de orientar melhores práticas de gestão financeira nessas organizações, que representam um importante papel na economia nacional, principalmente na geração de emprego e renda. Artigo gravado em 21 de março de 2023 por Cibele Manweiler para compartilhamento educativo em Audiogrupo Flor da Ouro Malik Casa Nova. Artigo gravado em 21 de março de 2023 por Cibele Manweiler para compartilhamento educativo em Audiogrupo Flor da Ouro Malik Casa Nova. 5. Referências.
Bilésimo, LD Instrumento para diagnóstico da expectativa de sucesso da micro e pequena empresa brasileira. 2002. 160 AF Dissertação, mestrado em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. Disponível em acesso em 25 de junho 2006. Bosma, N. Jones, K. Altil, E. Levi, J. Global Entrepreneurship Monitor. Babson College London Business School. Babson Park, Ministério do Ambiente, US London, UK, P66. 2008 Braga, R. Nossa, V. Marques, Java. Uma proposta para a análise integrada da liquidez e rentabilidade das empresas. Revista Contabilidade e Finanças, edição especial, P. 51, 64, junho 2004. Scher, R. A gerência das pequenas e médias empresas. O que saber para administrá-las. São Paulo. Maltese, 1990. Gazzone, E. Fluxo de caixa, ferramenta de controle financeiro para a pequena empresa. 2003. 96 EF Dissertação, mestrado em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. Disponível em acesso em 26 de junho 2006. OUP, JC, Leite. HP O Mito da Liquidez. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, V29, N4, P63, 69, OUT/10. 1989. Kassai, J.R. Kassai, S. Balanço Perguntado. Solução para as pequenas empresas. IN. Congresso Brasileiro de Custos, 8, 2001, Rio Grande do Sul. Anais, São Leopoldo, 2001. Lemes Júnior, ACB, Rigo, CM, ETAL. Administração Financeira. Princípios, Fundamentos e Práticas Trabalhistas. Rio de Janeiro. Elsevier. 2005. 547 P. Matias, G.A. Lopes Jr. F. Administração Financeira nas Empresas de Pequeno Porte. São Paulo. Manoli, 2002 Gestão Financeira de Curto Prazo. Características, instrumentos e práticas adotadas por micro e pequenas empresas. Lucas Maia dos Santos, Marco Aurélio Marques Ferreira, Evandro Rodrigues de Faria Monteiro, AASM Fluxos de Caixa e Capital de Giro. Uma adaptação do modelo de Fleuret. IN. Seminário de Contabilidade e Controladoria, 2. 2003, São Paulo. Anais, São Paulo. FEUSP, 2002. Disponível em acesso em 4 de maio de 2003. Moraes, E.G. Holden, M.I.S. Determinantes da estrutura de capital das empresas listadas na Bovespa. IN. Encontro Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração, 29. 2005, Brasília, Anais, Brasília. Enampad, 2005. Mears, SCT Capital Structure Panzel. Journal of Finance, Chicago. American Finance Association, V39, N3, julho 1984. Mears, S.C. Magluf, N. Corporate Financing and Investment Decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, Vol. 13, p. 187, 221, 1984. Neves, Jade. Pessoa, VAP. Causas da mortalidade de micro e pequenas empresas. O caso das lojas de um shopping center.
Revista Organizações em Contexto, N4, p. 165, 195, 10. 2006. Passos, C.A.K. Félix, J.C. Greco, S.M.S.S. Empreendedorismo no Brasil, 2007. Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, 2008. p. 171. Pereira Filho, A.D. Um modelo dinâmico de gestão financeira de empresa. Procedimentos de operacionalização. Revista Contabilidade Vista e Revista, Belo Horizonte, V9, N4, P12, 22, 10. 1998. Resnick, P. A Bíblia da Pequena Empresa. Como iniciar com segurança sua pequena empresa e ser muito bem-sucedido. São Paulo. McGraw-Hill, 1990. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. Boletim Estatístico de Micro e Pequenas Empresas. Brasília, 2005. Disponível em acesso em 20 de fevereiro 2006. Fatores condicionantes e taxa de mortalidade das micro e pequenas empresas. Vox Populi. Agosto de 2007. 2007. Disponível em acesso em 18 de janeiro 2008. Silva, J. P. Análise Financeira das Empresas. São Paulo. Atlas. 2006. Souza, A. F. Estratégia, Crescimento e Administração do Capital de Giro. Caderno de Pesquisa em Administração, Programa de Pós-Graduação, FEA, USP, V2, P12, 1997. Souza, R.M. Avaliação de custo, volume e lucro em micro e pequenas empresas comerciais. Um estudo de caso. 2007. 107F. Dissertação, mestrado em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Itajubá, Itajubá. Gestão financeira de curto prazo. Características, instrumentos e práticas adotadas por micro e pequenas empresas. Lucas Maia dos Santos, Marco Aurélio Marques Ferreira, Evandro Rodrigues de Faria. Artigo recebido em 4 de agosto de 2009. Artigo aprovado em 4 de dezembro de 2009. 5. Referências. Bilésimo, LD. Instrumento para diagnóstico da expectativa de sucesso da micro e pequena empresa brasileira. 2002. 160F. Dissertação, mestrado em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. Disponível em acesso em 25 de junho 2006. Bosma, N. Jones, K. Altil, E. Levi, J. Global Entrepreneurship Monitor. Babson College London Business School. Babson Park, Ministério do Ambiente, US London, UK, P66. 2008. Braga, R. Nossa, V. Marques, Javac. Uma proposta para a análise integrada da liquidez e rentabilidade das empresas. Revista Contabilidade e Finanças, edição especial, p. 51, 64, junho 2004. Scher, R. A Gerência das Pequenas e Médias Empresas. O que saber para administrá-las. São Paulo. Maltese, 1990. Gazzone, E. Fluxo de caixa, ferramenta de controle financeiro para a pequena empresa. 2003. 96F. Dissertação, mestrado em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. Disponível em acesso em 26 de junho 2006. Oup, J.C. Leite. HP. O mito da liquidez.
Revista de Administração de Empresas, São Paulo, V29, N4, P 63, 69, OUT/10. 1989. Kassai, J.R. Kassai, S. Balanço perguntado. Solução para as pequenas empresas. IN. Congresso Brasileiro de Custos, 8, 2001, Rio Grande do Sul. Anais, São Leopoldo, 2001. Lemes Júnior, ACB, Rigo, CM, ETAL. Administração Financeira. Princípios, Fundamentos e Práticas Trabalhistas. Rio de Janeiro. Elsevier. 2005. 547 p. Matias, G.A. Lopes Jr. F. Administração Financeira nas Empresas de Pequeno Porte. São Paulo. Manoli, 2002. Gestão Financeira de Curto Prazo. Características, instrumentos e práticas adotadas por micro e pequenas empresas. Lucas Maia dos Santos, Marco Aurélio Marques Ferreira, Evandro Rodrigues de Faria Monteiro, AASM. Fluxos de caixa e capital de giro. Uma adaptação do modelo de Fleuret. IN. Seminário de Contabilidade e Controladoria, 2. 2003, São Paulo. Anais, São Paulo. FEUSP, 2002. Disponível em. Acesso em. 4 de maio de 2003. Moraes, E.G. Holden, M.I.S. Determinantes da estrutura de capital das empresas listadas na Bovespa. IN. Encontro Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração, 29. 2005, Brasília, Anais, Brasília. Enampad, 2005. Mears, SCT Capital Structure Panzel. Journal of Finance, Chicago. American Finance Association, V39, N3, julho 1984. Mears, S.C. Magluf, N. Corporate Financing and Investment Decisions when firms have informations that investors do not have. Journal of Financial Economics, Vol. 13, p. 187, 221, 1984. Neves, Jade. Pessoa, VAP. Causas da mortalidade de micro e pequenas empresas. O caso das lojas de um shopping center. Revista Organizações em Contexto, N4, p. 165, 195, 10. 2006. Passos, C.A.K. Félix, J.C. Greco, S.M.S.S. Empreendedorismo no Brasil, 2007. Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, 2008. p. 171. Pereira Filho, A.D. Um modelo dinâmico de gestão financeira de empresa. Procedimentos de operacionalização. Revista Contabilidade Vista e Revista, Belo Horizonte, V9, N4, P12, 22, 10. 1998. Resnick, P. A Bíblia da Pequena Empresa. Como iniciar com segurança sua pequena empresa e ser muito bem-sucedido. São Paulo. McGraw-Hill, 1990. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. Boletim Estatístico de Micro e Pequenas Empresas. Brasília, 2005. Disponível em. Acesso em. 20 de fevereiro de 2006. Fatores condicionantes e taxa de mortalidade das micro e pequenas empresas. Vox Populi. Agosto de 2007. 2007. Disponível em. Acesso em 18 de janeiro de 2008. Silva, J.P. Análise Financeira das Empresas. São Paulo. Atlas. 2006.
Souza, A.F. Estratégia, Crescimento e Administração do Capital de Giro. Caderno de Pesquisa em Administração, Programa de Pós-Graduação, FEA, USP, V2, P12, 1997. Souza, R.M. Avaliação de custo, volume e lucro em micro e pequenas empresas comerciais. Um estudo de caso. 2007. 107 F. Dissertação, mestrado em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Itajubá, Itajubá. Gestão financeira de curto prazo. Características, instrumentos e práticas adotadas por micro e pequenas empresas. Lucas Maia dos Santos, Marco Aurélio Marques Ferreira, Evandro Rodrigues de Faria. Artigo recebido em 4 de agosto de 2009. Artigo aprovado em 4 de dezembro de 2009.